caros senhores, boa noite. Estamos por conta do Núcleo Castor, Estudos e Atividades em Existencialismo, nuca.org.br, desde Florianópolis, para mais um encontro antropológico, conversas científicas. Desta feita, temos a participação da psicoterapeuta, psicóloga e psicoterapeuta da Clínica Relações de Florianópolis, das clínicas associadas, Florianópolis e Blumenau, e também educadora, professora do curso de formação Lara Beatriz Fuch e mestre em Filosofia da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com dissertação apresentada em dezembro último para o grau de mestre na linha de Filosofia da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, orientada pelo Dr. Alexandre Fernando Vaz. Boa noite, Lara. Prazer recebê-la nessa nossa conversa. E começaria perguntando como é que foi o seu caminho e motivações para chegar a essa dissertação, a esse objeto de pesquisa. Porque é o que se supõe, pelo menos é o que deveria acontecer, de a pessoa chegar ao curso de mestrado já tendo feito um caminho, com experiência profissional, já motivada para uma certa linha de pesquisa, até já com um certo projeto definido, tanto que nas seleções eles pedem esboço de projeto e tudo. Então, eu pediria que, se fosse possível, que você falasse um pouco dessa sua motivação para se voltar para a educação e para esse problema aí da psiquiatrização da educação. É possível? Sim, sim. Então, na realidade, assim, meu envolvimento com a educação, de algum modo, assim, minha sensibilização com a educação vem desde muito cedo, porque na minha infância eu convivi com educadores, né? Minha avó era professora do normal, e posteriormente a minha mãe fez curso de pedagogia e passou a atuar também na área da educação. Você vem de uma família de educadores, então? Isso. Inclusive fui, né, mesmo antes de entrar no colégio, já educada pela minha avó, assim, no sentido de já e ser sensibilizada, assim, pela questão de aprender, e, né, me encantar por aprender a ler, escrever, essas coisas assim. E desde muito cedo a minha avó comentava muito os problemas, as dificuldades, os percalços que ela passou como educadora, né, formada em curso normal, teve que ir para o interior do estado, enfim. Então sempre fez parte, assim, vamos dizer assim, do meu clima antropológico essa problemática, essa questão da educação. E então, desde que eu entrei na graduação, em psicologia, lembro de você. Com quem eu tive já na primeira fase a disciplina de filosofia, que foi, na realidade, uma das coisas que já me sensibilizou para esse tema. Na realidade também, né, o conhecimento da filosofia, da psicologia, da antipsiquiatria, né? Certo. Que a gente já teve conhecimento já na primeira fase, exatamente através da disciplina que o professor ministrava. A gente já teve o prazer de ter contato com textos que a gente sabe que, via de regra, nas graduações não se tem, né? Com textos do Weinberg, do Cooper, do Lang, do Sass, que tematizam todo o problema da psiquiatria, da psiquiatrização da sociedade e tudo mais. Então, aí eu já na psicologia me interessei por esse problema aí, e a partir, né, na segunda fase fiz outras disciplinas com o professor também, né, se o senhor lembra, né, nas disciplinas optativas. Depois a gente tinha antropologia filosófica na terceira fase. Então eu fui fazendo esse caminho de estudo mais desses problemas da psiquiatrização, da antipsiquiatria, da crítica que se fazia né, psiquiatria tradicional, né, os livros como Thomas Sowell, O Mito da Doença Mental, A Fabricação da Loucura, né, o paciente psiquiátrico, que a gente estudou. Por aí, né, eu fui me preocupando muito com esse problema da psiquiatrização e da psicologização na psicologia. Esse problema da psiquiatrização da educação e da sociedade em geral e das relações em geral, ele vem sendo criticado pela ciência médica, pela psiquiatria, que se designou antipsiquiatria, mas pelo movimento antipsiquiátrico de Ronald Lang, David Cook, Aaron Esterson, da Inglaterra, Grã-Bretanha,
como citou a Lara, também pelo Dr. Vandenberg, da Holanda, com doutorado nos Estados Unidos, com um livro publicado em 1956, já, O Paciente Psiquiátrico, que é reeditado até hoje em dezenas de idiomas e em dezenas de reedições em português brasileiro. Também todo o combate mais de contestação do Dr. Thomas Szasz, da Universidade de Siracusa, Nova York, Estados Unidos, desde 1950, essa problemática da psiquiatrização da sociedade, das relações humanas e da educação vem sendo enfrentada pela própria psiquiatria, mais voltada para a ciência, e que se fez científica nos últimos 50 anos, juntando-se aí também o trabalho dos pediatras americanos, liderado pelo Kenyon, que começaram a se preocupar com a síndrome da criança maltratada. Isso tudo é tema, então, de preocupação da área psiquiátrica, da área filosófica, da área psicológica em termos internacionais, desde os anos 50, 60. É uma problemática que vem sendo enfrentada desde lá. Isso diz da retaguarda acadêmica que tem essa pesquisa da Lara, né? Diz do sentido que faz fazer uma pesquisa hoje sobre as raízes da psiquiatrização no Brasil, que é do que trata sua dissertação de mestrado já referida e defendida e aprovada com excelência pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, estamos tratando de um problema de preocupação corrente nos meios científicos, filosóficos, antropológicos, sociológicos e educacionais mais avançados, desde os últimos 50 anos. Né? É importante uma contextualização dessa, eu penso, né, para ficar bem claro que não se trata de uma coisa quixotesca aí, essa pesquisa sobre a psiquiatrização da educação. Inclusive, aqui na própria Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive a oportunidade de orientar a tese de mestrado da Daniela Ribeiro Schneider, mestrado em educação, que tratou da psiquiatrização da educação, mas como uma presença, como um acontecimento corrente aos nossos dias, não com uma pesquisa de arquivo, de documentos e de textos antropológica mais propriamente, como fez a Lara Beatriz. Então, depois de assim situado, né, o trabalho, o sentido do trabalho, a inscrição do trabalho no processo de pesquisa, de preocupações da academia, das pesquisas educacionais aos nossos dias, eu perguntaria, Lara, você atuando como psicoterapeuta, né, há mais de 10 anos, coisa assim, e tudo mais, também nos estágios pela psicologia e tal, você seguramente teve contato, convivência com situações aí odiernas e expressas de psiquiatrização de crianças com dificuldade de aprendizagem, não? Sim, sim. Sim. Então esse foi o outro aspecto que foi dando, vamos dizer assim, o ponto de partida para o meu projeto de mestrado, né? De um lado, essa formação teórica que teve início lá desde a primeira fase da graduação, e de outro lado, ali em torno mais ou menos da terceira fase, que eu estava na psicologia, eu comecei a participar de um projeto de intervenção, de estágio, né? Junto a uma colega que estava na finalização da graduação, que consistia num projeto de intervenção na vila, na comunidade. Colega Heloísa Bonfilde, de saudosa memória. Isso, exatamente. Era juntamente com a Heloísa, e tinha também a participação da Cláudia Félix, da psicóloga Cláudia Félix, também da psicóloga Doroti Ragazzi e a psicóloga Carla Valente, né? E era sob a orientação do professor Pedro. Me lembro desse grupo. E a participação também do psicólogo Jorge. Certo. Tá, então a gente iniciou esse trabalho exatamente com o objetivo, ela vinha terminando o estágio regular da graduação e ela tinha, nas suas observações, identificado que tinha uma série de crianças da primeira fase, da primeira série,
que eram multirrepetentes, que tinham dificuldades de aprendizagem e que essas crianças sofriam esse processo de psiquiatrização, quer dizer, as suas dificuldades de aprendizagem eram rotuladas a título de doenças psiquiátricas. Então, nesse projeto a gente buscou cuidar de algumas situações de algumas crianças, visando compreender a situação a partir da situação concreta delas dentro da comunidade, da família e dentro da escola. Então a gente observou mais especificamente a situação de um menino que dentro da escola ele era tido como um menino que tinha retardo mental, que seria, né, uma criança retardada, né, e ele tinha, era tido como uma criança que, né, também tinha, né, a criança no contexto da escola considerava que ele era filho de uma mulher que era prostituta, né, tinha também esse preconceito em relação a ele. E então a gente vendo a situação efetiva desse garoto, a gente pôde primeiro verificar que a situação da família dele era de uma situação de precária, condições de miséria, materiais, né? Para falar a verdade, extrema. É miséria, certo. E esse menino, na realidade, no colégio, ele tinha uma necessidade, vamos dizer assim, a gente em observação na sala de aula, a gente via ele, quando a professora solicitava para uma criança participar, ele tentava, né, participar, erguendo o braço. A professora, em situações que a gente conversava com ela depois, ela reclamava que ele não participava das atividades, né? Tu percebia, né, ele ficava mais de lado, ele ia, né, para a escola sujo no final das contas, às vezes, né, o odor dele era realmente desagradável e vendo a situação, eles eram tão miseráveis em termos aí de situação material que eles não tinham condição de comprar um sabonete e nem saneamento básico no sua moradia, assim. Então, a gente foi vendo que ele tinha, na realidade, toda uma situação de extrema miséria. Ele era o filho mais velho, muitas vezes ele faltava na aula para conseguir, enfim, alimento para a família, né? Pedir esmola, inclusive, e isso fazia ele faltar muitas vezes na aula. Sobra de comida, né? Eles passavam nas casas para recolher sobra de comida. E um também é o 14º Batalhão de Caçadores, hoje 63 BI, buscar sobra de comida para se alimentar, ao fim das contas. Exatamente. E a mãe dizia assim, né, que ou ele fazia isso, que ele era mais velho, ou ninguém ia fazer, porque os outros eram todos pequenos e ela tinha um bebê de colo e o marido trabalhava como auxiliar de pedreiro. Servente, né, na verdade, servente de pedreiro, exatamente. Né? Tá. Então a situação do menino qual era? Assim, e o pai dizia, né, quando a gente conversou com ele, que ele, né, queria muito que ele aprendesse, né, fosse lá alfabetizado, aprendesse na escola, porque daí ele ia poder ser cobrador de ônibus, por exemplo. Que ele... Não era muita coisa que ele pedia, né? Já se vê, se tratava de uma pessoa abaixo da linha da pobreza, né? Exatamente. E ele dizia que sofria muito por não ser alfabetizado, porque ele, por exemplo, né, ficava constrangido de estar num ponto de ônibus e ter que pedir para alguém se era o ônibus que ele precisava pegar. E além de que, claro, ele via, né, que só sobrava trabalhos braçais para ele, dado a sua condição educacional, no final das contas, né? E o menino, ele próprio expressava esse desejo, que ele queria aprender na escola para ser cobrador de ônibus, né? Então, assim, na realidade, o que a gente constatou? Uma ansiedade grande do menino em aprender, e ansiedade essa que vinha da necessidade de sair daquela situação de miséria. E na realidade isso não estava sendo compreendido e visto pelos ele não educadores. Conseguia, ele não tinha tranquilidade para aprender e até participar devidamente das aulas, em consequência do seu grande desejo, da sua necessidade ao fim de aprender para sair da miséria. Exatamente, é isso? Exatamente. E aí ele entrava em ansiedade, se atropelava, e aí era rotulado pela escola como deficiente mental e coisa assim. Um severo atraso mental ou coisas assim dessa hora. Ainda com a leviandade de classificarem a mãe, de tomarem a mãe por prostituta e tudo mais,
sem verificarem, é isso? Exatamente. Tá. Mas foi verificado, foi trabalhado e, inclusive, alguma coisa pela família essa pesquisa fez, né? Tanto que a mãe, eles acabaram instalando um chuveiro em casa, dentro das suas condições. A mãe passou a cuidar melhor das coisas em casa, a higiene da casa. E, ao final, quando o trabalho se interrompeu, a mãe já se fizera faxineira doméstica, estava trabalhando para ajudar o marido no orçamento doméstico e tal, né? Exatamente. Com a escola se tentou reverter um reforço da aprendizagem e tudo, mas o trabalho não foi mais longe, né? Até pela, né, fatalidade, né? A psicóloga, já psicóloga, Heloísa Bonsfield, estava cursando nessa época o pós-graduação em educação na Universidade Federal, tinha um projeto de pesquisa muito bom, que trazia suporte teórico de Sartre e tudo mais, mas ia nessa direção. Ela, infelizmente, nos foi levada por um acidente, atropelamento, na verdade, de automóvel na Lagoa da Conceição, e aí nós ficamos sem a nossa companheira de luta, de trabalho, a Heloísa Bonsfield, que, claro, teria trazido uma excelente, e estaria trazendo uma excelente contribuição se podia estar conosco hoje aqui. Né? Então, essa notícia também diz do envolvimento da psicóloga Lara com essa questão toda da educação, né? Como também as outras lá, a tese, a dissertação de mestrado que falei, sobre psiquiatrização da educação, defendida pela psicóloga na época, Daniela Ribeiro Schneider, e também uma dissertação de mestrado defendida na sociologia, tive a oportunidade de orientar, do Éder Leone, psicólogo também, sobre a questão do movimento antimanicomial no Brasil. Só que, na verdade, temos muitas coisas por aí já dadas em termos de estudos de pós-graduação, a própria tese, dissertação, aliás, essa dissertação tem seu texto disponibilizado na internet pelo site do NUCA, nuca.org.br, né? E já conversamos que a Lara estaria à disposição para dialogar com outros profissionais, com outros estudantes de pós-graduação e interessados no tema, enfim, em trabalhar esse tema, essa problemática da psiquiatrização da educação, que é hoje uma necessidade política extraordinária, porque com a retomada do processo republicano após a ditadura militar, com a Constituição Cidadã de 1889 e o processo de democratização, com Lei Maria da Penha, com Vara da Infância e da Adolescência, juizados de infância e adolescência, agora todo o combate ao bullying e combate às fobias sociais, vamos dizer, né? É outra psicologia, uma psicologia da educação, uma filosofia da educação que não contemple a preocupação com esse problema, não tem o que dizer, porque todo o entendimento aí de crianças com dificuldade de aprendizagem, esses problemas causados por bullying e tudo mais, eram logo rotulados de problemas mentais, né? Como muitas vezes a criança, simplesmente por ser mais ativa e tal, um pouco ansiosa, um pouco criativa até, acabava, e ainda acaba, em muitos casos, é bem da verdade que se diga, sendo rotulada de hiperativa, né, que tem dificuldade aí em trocar uma letra, disléxica, e assim por diante, né? Então, a preocupação com isso presta não só um serviço à evolução da psicologia, da educação, mas presta um serviço ao processo de consolidação do Estado republicano e do regime democrático, porque estamos passando um regime que, claro, não comporta a psiquiatrização, que é a psiquiatrização mentalista, que é
rotulação, que é racismo, nós vamos ver isso, tem as raízes no racismo, que rotula, que discrimina e que exclui. Essa prática psiquiátrica que veio hegemônica até 1950, até 50, 60 anos atrás, a psiquiatria mentalista de origem em Charcot, em César Lombroso, da Itália. Essa psiquiatria é um extraordinário desserviço e é frontalmente contra a democratização da sociedade, porque ela ignora totalmente os direitos e as possibilidades de cidadania das crianças, das mulheres, das pessoas que não têm privilégios sociais, ao fim das contas, né? Então, também, aí a relevância de estudos desse tipo, desse tema e tudo mais.